Deputados, 5 assuntos ganharam destaque nos últimos dias. Primeiro, a invasão de terras, um problema sério no Brasil. Inclusive, a Embrapa declarou que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiram terras agricultáveis e de preservação da caatinga em Petrolina, Pernambuco. Como resolver esse problema? É preciso cobrar muito fortemente do governo um posicionamento. Não só um posicionamento, como os ministros têm feito declarações, de serem contra a invasão de propriedade privada. Isso é lei no Brasil. A lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser igual para todos. Mas é preciso cobrar do governo federal para que ele tenha uma política pública de reforma agrária técnica, começando por assentar pessoas que têm aptidão, que passam por uma seleção, e especialmente iniciando pelas terras do governo. Quando o governo não toma essas medidas e não toma medida também como essas que a CNA está pedindo, são basicamente 4 quesitos, né? Uma de criação de uma coordenação do governo federal com as secretarias de segurança dos estados, o inquérito para aqueles que praticam um incentivo à invasão de propriedade privada, financiam essas invasões, que também essa liminar, o STF, permita rapidamente o bloqueio de redes sociais, o monitoramento dessas redes sociais e, se acontecer, retirada imediata desses invasores de propriedade privada. Mas o governo está permitindo que faça uma mistura de uma política pública que teria que ser de acesso à terra por aqueles que têm experiência, têm aptidão, não só a terra, já que existem 1 milhão de famílias assentadas no Brasil, grande parte delas não tem o documento da propriedade, se não tem o documento, eles não acessam assistência técnica, não tem crédito, ou seja, é preciso que o governo resolva, de uma vez por todas, uma reforma agrária técnica, impedindo a invasão de propriedade privada, aqueles que já estão quase 1 milhão de famílias nos assentamentos, têm a condição de se transformar em produtores rurais. Isso é que é uma política pública técnica e não ideológica. A proposta apresentada pelo senhor ao presidente para transformar a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em agência de inteligência do agro brasileiro, ganhou o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. O que o senhor propõe com essa transformação? A agência, ela não pode ficar nesse jogo, né, da arena política se ela é vinculada um ao outro ministério. Ela precisa ser um órgão do Estado brasileiro, do governo federal, para planejar os estoques reguladores, controlar a política de preço, controlando estoques. Se o governo, e precisa fazer isso, o governo quiser e precisa fazer isso, fazer políticas de segurança alimentar, de combate à fome, planejar o nosso agro de acordo com o cenário internacional, o agro que produz para o mercado internacional e o agro, que é a agricultura familiar, que produz para o mercado interno, ter um conjunto de medidas de políticas públicas para que o produtor ele saiba que pode produzir, que o governo vai te ajudar a fazer estratégias e mecanismos que ele venda e obtenha renda. Como, por exemplo, a Conab, sendo uma agência de inteligência, eu sei que ela tem corpo técnico, tem profissionais, conhece e sabe que precisa fazer isso. Por exemplo, a cadeia produtiva do café. A Conab é fundamental para manter o setor competitivo, já que o Brasil é o maior produtor de café, assim como outras cadeias produtivas importantes do nosso agro. Teria total autonomia, não fica dependendo de ser vinculado a um a outro ministério, mas ela é sim que vai ser aquele órgão do governo federal que vai pensar no longo prazo, no médio prazo, as políticas agrícolas e estratégias de manter estoque, de manter preço, de rentabilidade do nosso agro, incentivar a pesquisa e mecanismo de comercialização. Isso ganha muito o Brasil, sai desse debate que o Brasil não precisava estar fazendo se a Conab fica no Ministério A ou no Ministério B. Ela precisa ser forte, ter orçamento e cuidar das estratégias do nosso agro cada vez mais competitivo. E o senhor apresentou o plano de trabalho da Frente Parlamentar de Mineração Sustentável. Quais são as principais propostas? Nós temos como prioridade a estruturação da Agência Nacional de Mineração, ela que precisava ter um orçamento de 7% de um tributo que é arrecadado, chama CEFEM, ela não tem menos de 1%, e para se ter uma ideia, nós temos ali 5 fiscais para fiscalizar 35 mil empreendimentos, então, ou seja, não fiscaliza. E há uma agência nacional forte, garante que não tenha tragédias como a de Brumadinho, de Mariana, e está previsto, Raíssa, até 2050, mais de 50 bilhões
de investimento de mineração no Brasil. Então, a mineração precisa cada vez mais se transformar numa ferramenta de gerar emprego, renda e qualidade de vida. E pontos importantes, como modernizar a legislação trabalhista da mineração, o conhecimento geológico é quando nós sabemos onde tem determinados minerais, nós conhecemos apenas 4% do nosso território, nós vamos trabalhar muito fortemente para conhecer o Brasil inteiro e aí o governo poder decidir com políticas públicas onde vai incentivar de acordo com a vocação de cada mineral e cada região que precisa de investimento do governo federal, que é fundamental. Nós tivemos agora essa questão aí do garimpo, mineração ilegal, terra dos indígenas. Nós estamos trabalhando também com a prioridade de ter política pública, assim como tem para o agro, para a mineração de pequeno porte, nós estamos chamando de mineração artesanal, que ela venha para a legalidade, tem ali fiscalização, critério para fazer ali a atividade minerária, preservando o máximo possível o meio ambiente, não tendo risco à vida das pessoas e principalmente gerando renda e gerando qualidade de vida. Então, são prioridades que nós estamos levantando com a Frente Parlamentar da Mineração. Eu que presidi a comissão de Brumadinho e pude ver que é possível fazer uma mineração que gera renda, gera emprego e qualidade de vida sem agredir e acontecer tragédias como aconteceram no Brasil. Uma conquista importante para os produtores rurais foi a prorrogação do prazo inicial para a obrigatoriedade de utilização pelos produtores rurais da nota fiscal eletrônica. O senhor, inclusive, promoveu pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados uma audiência pública para debater esse tema. Explica um pouquinho para nós. A audiência pública que eu realizei aqui na Comissão de Legislação Participativa sobre a obrigatoriedade dos produtores rurais emitirem nota fiscal da venda da sua produção. Aqui com a presença da rede dos sindicatos rurais ligados à CNA, da rede dos sindicatos dos trabalhadores rurais ligados à CONTAG, da rede de cooperativas ligada à OCB, da rede de extensionistas dos escritórios das EMATES ligada à Asbraer e a liderança da Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós pudemos ver um diagnóstico muito claro e convergente de que o grande problema é a tecnologia da informação, o sinal de internet banda larga. Eu que fui relator do 5G no Brasil, eu sei que tem um tempo para que a banda larga possa chegar, inclusive nos grotões do Brasil. Mas até que isso não aconteça, não podemos prejudicar os nossos produtores rurais. Por isso tiramos o encaminhamento da Anatel liderar uma rede com a OCB, com as suas cooperativas, da Asbraer com os escritórios de assistência técnica e extensão rural em mais de 5.300 municípios do Brasil, também da rede de sindicatos rurais, sindicatos trabalhadores, de apoio aos produtores rurais. Um produtor rural que às vezes tem dificuldade de ter acesso à internet, imagina ele ter que ter uma certificação digital para emitir a nota fiscal. Isso não é concebível no Brasil. Outro encaminhamento, que todas as dificuldades desse sistema que eu já citei aqui, que encaminhar o CONFAS, essa comissão, através do presidente da Câmara, Arthur Lira, vamos interceder diretamente no CONFAS para que as respostas sejam imediatas em favor dos produtores rurais. E também outras demandas direcionadas à Receita Federal, também a comissão estará liderando esse processo para garantir que o produtor rural, que sabe muito bem produzir e preservar o meio ambiente, ele precisa de apoio dessa comissão, do Parlamento e do Governo Federal. E para fechar o podcast desta semana, o senhor esteve no lançamento da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Sustentável, da qual o senhor participa, e entregou ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, um exemplar do Pacto pelo Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural. O que é apresentado nesse pacto? Entreguei ao ministro o Pacto pelo Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural, com 10 prioridades que foram construídas em audiências públicas pelo Brasil inteiro, mas especialmente um dos itens que é o financiamento da assistência técnica e extensão rural. Porque o agricultor que tem assistência técnica, ele aumenta em 4 vezes em relação ao que não tem o valor bruto da sua produção por hectare ano. E não tem perspectiva de combater a fome e a insegurança alimentar se a agricultura familiar não tiver assistência técnica. Então precisa garantir que a porta de entrada para todas as políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Governo Federal seja uma assistência técnica gratuita e de qualidade para todo agricultor familiar.